Vocês estão felizes? Glória a Deus. Eu estou feliz demais, irmãos. Muito feliz. O coração está queimando. Confesso que gostaria que esse louvor se estendesse cada vez mais e a gente continuasse repetindo e clamando ao Senhor, né? Estou subindo ao monte santo de Sião. Não subi somente por subir, mas subi para ter um encontro, para estar perto dele. E como é bom, irmãos, como é bom estar aqui com você hoje. Como é bom nos reunirmos como igreja, como família. Meu coração estava queimando ali. Cada vez que eu louvava, sentia a presença de Deus, a presença do Pai aqui no nosso meio. Essa atmosfera maravilhosa, incrível. Eu queria soltar um grito. Eu queria louvar a Ele. Só que eu tinha que tomar cuidado. Resfriado pegou. Se eu fizesse muito isso, eu ia perder a voz, aí ia ser complicado. Mas graças a Deus, nós estávamos ali, adorando ao Senhor. E como é bom. A nossa vida, irmãos, ela é feita de relacionamentos. A nossa vida, ela é cercada de relacionamentos. E como é incrível isso, né? Como é incrível. Isso já estava no projeto de Deus, não é verdade? Que nós nos relacionássemos como igreja. Fizéssemos parte de um corpo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Como é bom ter relacionamento com pessoas. E cada vez que a gente entende isso, irmãos, que nós, através de mesas, através de vida na vida, sabe? Nós vamos crescendo. Isso vai agregando coisas na nossa vida. E isso vai forjando o nosso caráter como cristão, o nosso caráter como filho, o nosso caráter na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre relacionamento. A palavra relacionamento significa a qualidade ou estado de estar relacionado. É estarmos juntos, de fato. É estarmos, eu e você, ligados. Estarmos unidos de certa forma, fazendo parte de um mesmo corpo. Parece até redundante isso que eu falei. E é. A nossa vida, ela é feita com o relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. E todos esses relacionamentos, eles vão acrescentando um crescimento em cada área da nossa vida. Eu me relacionando com a minha esposa, eu cresço em diversas áreas. Eu sentando com ela à mesa e participando da mesa, chamando Cristo, a presença de Deus ali para junto da gente, a gente tem um crescimento em união. Quando eu vou para o meu trabalho, ali eu me relaciono com as pessoas do meu serviço. E num momento específico, você vai ter uma oportunidade de mostrar algo especial que tem na sua vida para ele também. É um relacionamento. Você vem para a igreja, chega aqui e começa a conversar, cumprimenta seu irmão, abraça ele, pergunta como é que foi a semana, se está feliz, como nós já tivemos aqui um esclarecimento dessa palavra, se está queimando o coração dele por Jesus. E de repente nós percebemos, sabe o quê? Que nós estamos aqui com o mesmo propósito, com uma mesma intenção, de queimar por Jesus, de nos derramar aos pés dele. Isso é maravilhoso. Só que falando de relacionamento, ao mesmo tempo que isso
é muito saudável e muito bom para as nossas vidas, isso também se torna um desafio. Porque tem momentos, irmãos, que nós não queremos nos relacionar com ninguém. Trancamos a porta do nosso quarto, deitamos ali no nosso leito, na nossa cama, às vezes até cobrimos de cobertor a cabeça e ficamos ali. Vou ficar aqui embaixo, aqui ninguém pode me ver. Vou ficar aqui hoje eu não estou para conversar com ninguém. Hoje eu quero ficar no meu cantinho, quero ficar em silêncio. E nós vemos que acabamos nos afastando. E esse momento de se afastar só gera em nós amargura. É verdade que nós temos que tirar um momento a sós, muitas das vezes, com o Espírito Santo, com o Senhor. E mais para frente aqui eu vou falar sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes criamos obstáculos nos nossos relacionamentos para ficarmos apenas refletindo em coisas que não deram certo, sabia? Em coisas que deram errado. Por que disso? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz desse outro jeito? E ali nós ficamos, criamos barreiras nos nossos relacionamentos. Com isso, nós vemos que os relacionamentos, eles são fundamentais na nossa vida. Só que o foco principal daquilo que Deus queimou no meu coração hoje, Deus tem queimou durante a semana, não é somente um relacionamento com o meu próximo, com o meu cônjuge, com o meu amigo, com os meus irmãos, em família, mas um relacionamento primordial para as nossas vidas, que é o nosso relacionamento com Deus. E que se nós pararmos para pensar, todas essas características que eu acabei de citar aqui, influenciam e afetam no nosso relacionamento com Deus também. É incrível estar aos pés de Jesus, estar próximo dEle, ardendo o nosso coração, e ao mesmo tempo, muitas das vezes, nós falamos, não estou afim de hoje ir no culto não, hoje eu não estou afim. Acho que isso acontece comigo também, acho que com você não deve acontecer isso. Tem dias que a gente acorda e fala, hoje eu estou afim de ficar em casa. E isso afeta no nosso dia a dia. De repente nós vamos ver que Deus, Ele tem uma solução para tudo nas nossas vidas. O texto que eu vou pegar como base está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao 10, que diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Deus, naquele momento que Ele criou o homem, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Soprou o fôlego da vida no coração, nas narinas daquela estátua, daquela escultura que o próprio Deus tinha feito. Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden. E eu imagino que Deus ficava o tempo todo vendo como que o homem ia se comportar, como que ele ia reagir. Ele fez uma criação a sua imagem e semelhança. E ali
Ele fez não só com essa característica, mas com o livre-arbítrio, para que o homem tivesse a opção de escolha, de querer adorar e servir a Deus. A natureza dos anjos, dos querubins, dos seres celestiais, a natureza deles é adorar o tempo todo. Eles vivem em adoração, foram criados para adorar o Rei dos Reis. E Deus, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas porém, para que tivesse a escolha de escolher se relacionar com Deus. E isso fez com que queimasse meu coração. Deus, Ele procurou o homem para se relacionar com Ele. Nós sabemos, eu não quero me ater a essa história, a essa passagem aqui, que o homem, junto com a sua esposa, eles pecaram e falharam, e criaram uma barreira no relacionamento com Deus, mas Deus fez o que? Procurou eles. Deus foi atrás do homem. Era do desejo de Deus se relacionar com o homem. E assim também, saiba de uma coisa, é do desejo de Deus se relacionar comigo e com você. Porque assim como Adão, ele era a imagem e semelhança de Deus. Se você se olhar no espelho, você vai ver alguém, talvez bonito. Se eu olhar, eu vou ver alguém bonito. Se você olhar, eu não sei, você vai ver alguém bonito também. Se você olhar no espelho, você vai poder entender que você também, assim como Adão, lá na criação, é a imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Isso é lindo, isso é incrível. Tem em nós uma essência poderosa, que nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele. E Ele deseja isso. Ele deseja, irmãos, em todo o tempo, Ele deseja se relacionar comigo e com você. Ele quer sempre interagir com a nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte do nosso cotidiano, nos relacionarmos. Pensa num Deus, irmãos, que é todo poderoso, que não precisa da gente para nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Existem até pessoas que falam, né? Eu sem Deus continuo sendo a mesma pessoa, talvez miserável, pobre, pecador. O que sou eu sem Deus, na verdade, né? Deus sem mim continua sendo Deus, mas o que sou eu sem Deus? O que somos nós sem Deus? Não somos nada. Miseráveis pecadores. Por isso que não é por mérito, mas é alguém que Todo-Poderoso, Ele quer se encontrar comigo e com você. Ele quer estar ao nosso lado. Aleluia. Nós vemos que lá em Êxodo, capítulo 20, Deus, Ele fez e declarou a tábua dos 10 mandamentos ali. E os primeiros 4 mandamentos, Deus, Ele mostrou a importância de nós nos relacionarmos com Ele. Mostrou a importância. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não farás para ti imagens, outras coisas que tomem o lugar da adoração de Deus, e assim por diante. Mostrando como é importante o relacionamento do ser humano para com o Criador. Como é importante. Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 12, está escrito da seguinte maneira: estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Deus constantemente andava junto com o povo de Israel aonde eles passavam, aonde o povo de Israel se movimentava, o Deus Todo-Poderoso fazia questão de estar com eles. E você acha que hoje é diferente, meu irmão? Você acha que hoje é diferente? Não é. Deus, Ele faz questão de estar conosco, faz questão de ter um relacionamento profundo com cada um de nós. Se nós pararmos para pensar não somente em Abraão, Isaac, Jacó, José,
Deus se relacionava com José através do sonho e procurava José. Fala: José, eu tenho um projeto na tua vida, José. Que nem mesmo ele talvez acreditava no projeto que Deus tinha na vida dele, que chegava a questionar através do sonho que ele teve. Mas nós vemos sobre a sua trajetória. José, ele foi vendido para o Egito. Sabe o que é lindo nesse texto? Que a Bíblia vai dizer que José foi jogado na cova pelos seus irmãos, e Deus estava com José. José foi vendido para um lugar desconhecido, e Deus estava com José. José foi parar no cárcere, e a Bíblia vai dizer: e Deus estava com José. Em todos os momentos da nossa vida, nos momentos mais obscuros que você pode passar, na sua mente, no seu coração, Deus está com você. Ele busca um relacionamento conosco. Ele busca um relacionamento conosco. Moisés, nós cantamos aqui, para nós chegarmos, irmãos, como incrível. Imagina como Moisés, ele tinha uma relação tão estreita com Deus, a ponto de quando ele subiu ao monte para buscar ao Todo-Poderoso um relacionamento, que o próprio Deus foi atrás de Moisés, através de uma sarça, falando com ele ali, mostrou que tinha um projeto através da vida de Moisés. Através desse relacionamento: Moisés, eu vou te levar a um lugar, e lá você vai libertar uma nação. Nós sabemos que, e aprendemos aqui nessa plataforma já, Moisés era um dos improváveis, mas ainda assim Deus supriu todas as necessidades, Ele colocando pessoas incríveis ao lado dele, para conseguir concluir o projeto que Deus tinha na vida dele. E assim foi com todos os personagens. Através do relacionamento de Deus com os homens, levantados por Ele, Deus sempre projeta esse relacionamento para algo incrível. Deus, Ele procura relacionar comigo e com você, já tendo um propósito nesse relacionamento. Ele não vai somente se relacionar, você vai arder e queimar por Jesus, arder e queimar por Ele, e vai ficar por isso mesmo, você vai continuar ardendo e queimando, vai ficar: não, vou ficar nisso. Vou na igreja, eu queimo por Jesus, é incrível eu estar aqui nessa casa, louvando e adorando. Sobe alguém na plataforma, tem uma palavra incrível, como Deus tem levantado pessoas aqui incríveis, para derramar sobre nós, sobre a nossa casa. E não vai ficar só nisso. Deus, Ele vai estreitar o relacionamento comigo e com você, principalmente já anunciando um propósito que Ele tem lá fora, através da sua vida. O relacionamento com Deus, seu relacionamento com Deus vai ser conhecido entre os homens. Ele vai estreitar, Ele quer um relacionamento mais íntimo comigo e com você, conosco, para anunciarmos que Deus, Ele tem um propósito nesse território que Deus nos colocou, nessa nação que Deus nos colocou. Deus nos colocou, nos fez enquadrados nesse local, não é à toa, aleluia. Deus, Ele tem um propósito nisso, mas para isso, para entendermos esse propósito, nós precisamos estar junto dEle. Moisés, ele entendeu tudo aquilo que ele tinha que fazer, estando à frente do povo de Israel, subindo nos relacionamentos com Deus. E Deus, Ele nos procura. Ele nos procura para isso. Deus quer que estejamos abertos a esse relacionamento, porque existe um projeto dEle, através das nossas vidas. Ah, então, Vitor, Deus precisa de mim? Não. A palavra não é precisa. A palavra não é que nós somos importantes ou capazes ao ponto de que Deus precisa de mim para fazer algo. Não. A palavra não é essa. Deus, Ele até conta comigo e com você, mas a palavra é que Ele quer ter um relacionamento. É por um sentimento de amor que Ele vem buscar a mim e a você, e através desse sentimento Ele anuncia,
Ele faz questão com que nós sejamos usados como porta-vozes da palavra dEle, aleluia. Faz questão com que nós, aonde nós andamos, aonde nós pisamos a planta dos nossos pés, Ele derrama, Ele mostra, Ele reflete o brilho dEle através das nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos. E como isso é importante? Até agora eu citei aqui passagens do Antigo Testamento. Mas se nós formos parar para pensar, quando Deus enviou Cristo, definiu um marco histórico e principalmente um estreitamento de toda a humanidade de se relacionar com Ele. Quando Cristo, Ele veio para essa terra, Deus enviou seu Filho para salvar, um projeto de salvação para toda a humanidade. Foi também para estabelecer um relacionamento novo, uma nova aliança com a sua igreja, com o seu povo. E isso abriu um leque para cada um de nós. Se você está aqui, foi porque Cristo foi enviado por Deus nessa terra. Porque até então Deus era um Deus exclusivo, digamos assim. Não, Deus já era do projeto de Deus, mas Deus, Ele se intitulava como o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus do povo judeu. Mas a partir do momento que está escrito lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, veio para que era seu, mas o seu não recebeu. Veio para o povo judeu, mas os judeus não quiseram saber do Messias. Mas Ele falou, mas todo quanto receberam deles, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Que nós já vimos que nós só fomos feitos filhos a partir do momento que nós levantamos a mão para Jesus. A partir daí, é uma sessão de relacionamentos com Deus, que vai gerar um crescimento nas nossas vidas, aonde nós vamos deixar de ser aquele filho que foi gerado, para ser um filho que chegou a ser maduro, que anda responsável no relacionamento com Deus. No Evangelho de João, no seu capítulo 4, o versículo 23, diz da seguinte maneira: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele está à procura daqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade, aqueles que buscam ao Senhor não somente de forma religiosa. Ele está sim à procura de um encontro verdadeiro com cada um de nós, mas que numa entrega total, sabe? Aquela entrega que eu falo, que eu me entrego ao Senhor como um altar totalmente livre para o Senhor habitar, um altar pronto a ser queimado por Deus. É a nossa vida, irmãos, é um altar diante de Deus. A nossa vida é um altar, e Ele está à procura disso. Ele vem de encontro a nós. Ele vem de encontro a nós. Às vezes nós pensamos, você acha que você está aqui por Ele? Não, Ele vem de encontro conosco, porque também está escrito no Evangelho segundo escreveu João também, no seu capítulo 15, lá no versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Deus podia chamar a cada um de nós de servos, porque estamos aqui para servir, claro, mas não. Ele mostra para nós que Ele nos escolheu, Ele nos atraiu para esse relacionamento, não para sermos servos, mas para nós sermos amigos. E amigo tem uma relação íntima com o outro. Amigo, ele tem uma conversa aberta, um papo aberto de um para o outro. Amigo, imagina só, irmãos,
nós sermos chamados amigos de Deus. Por quê? Porque Ele sabe, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Isso é incrível. Ele procura esse relacionamento de amigo com cada um de nós. Ele procura. Talvez você esteja aqui, quando estava na igreja, eu achava que me relacionar com Deus era fazer a obra do Senhor, digamos assim. Fazia parte de uma igreja religiosa, e quanto mais eu servia, mais eu achava que estava próximo de Deus, mais eu achava que eu estava agradando a Ele. E não é isso. Isso não era simplesmente um relacionamento de amigo. E de fato, irmãos, Deus nunca tinha me pedido para fazer isso. Deus nunca chegou e me disse: eu quero que você faça isso, vou te projetar para isso. Não. Eu que ia fazendo, eu que ia escolhendo, eu que ia lá e eu quero fazer, eu vou fazer. Porque eu achava que era certo. Sabe o que eu lembrei de Paulo? Paulo, quando perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo aquilo que era correto, e ele se empenhou naquilo, em fazer o que era correto. Mas a partir do momento em que ele teve um relacionamento com o próprio Cristo, estreitado mais junto, tenho certeza que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E eu até imagino, irmãos, que quando Paulo, nessa época, sendo ainda Saulo, ele se aborrecia quando ouvia falar de Cristo e dos cristãos. A Bíblia revela isso. Mas a partir do momento que Jesus teve o encontro com Paulo, ali o relacionamento dele foi diferente. Ele virou o entendimento dele. E isso aconteceu comigo também. Por quê? Porque houve uma procura de Deus para com o Filho, de Deus para com um amigo. Você é amigo de Deus. Você está neste lugar porque Deus quer ter um relacionamento de amigo com você. Ele não quer ter um relacionamento somente de servo. Ele não quer ter um relacionamento somente religioso. A religião, muitas das vezes, ela chega até sobrecarregar as nossas vidas, mas um relacionamento de amigo não. Eu sei que eu posso chegar diante do meu amigo e falar: olha, eu estou sobrecarregado com o dia que eu tive hoje, mas quando eu chego perto do meu amigo e tenho um relacionamento com ele ali, a Bíblia vai dizer que ele pega o meu fardo pesado e coloca um fardo leve sobre as minhas vidas. Por quê? Porque ele é meu amigo, ele é o seu amigo. Uou! Um relacionamento de amizade. É isso que Deus ele deseja ter comigo e com você. E assim como eu citei aqui, que através dos relacionamentos, nós colocamos impedimentos, nós colocamos obstáculos, nos relacionamentos com os outros, com as pessoas, com o nosso próximo. Quem dera no nosso relacionamento com Deus. O único responsável por estragar o relacionamento que Deus procura ter comigo, que Deus procura ter com você, com nós, sou eu mesmo. Só eu posso. Como já citei aqui, era eu que estragava o relacionamento que Deus ele queria ter comigo. Por quê? Porque eu entendia que daquela forma que eu estava fazendo, eu estava próximo de Deus. Eu estava próximo dele, buscando ele em oração, buscando ele de forma constante. Mas era aquela oração programada. Era aquela oração que tinha prazo para começar e prazo para acabar. Sabe, uma vez eu ouvi alguém falar para mim: Vitor, consagração tem que ser 1 hora. Se não for 1 hora, não é consagração. Eu falei: tá, e vou fazer isso. Para mim, sempre lutei contra isso. Consagração tem que orar a partir de 1 hora de oração. Mal sabia que se eu orasse e me derramasse com Jesus, em poucos segundos, já seria o suficiente para o meu dia, porque eu tive um relacionamento sincero com meu amigo. Não é por muito fazer, não é por muito falar, não é por muito, sabe,
praticar, fazer de forma religiosa, não, mas é o nosso sentimento, nosso coração, em aplicar no nosso relacionamento com Deus. E acabava o que acontecia o quê? Eu criava barreiras de forma religiosa com Deus. E às vezes, se eu não me atentar, até hoje isso acontece. Eu acabo criando barreiras no meu relacionamento com Deus. E fugindo. Ah, Senhor, eu não quero fazer isso. Ah, Senhor, não quero fazer aquilo. Sabe, a gente é cheio dos nossos melindres. Ah, eu não sou capaz. Eu não, que isso? Ah, eu jamais vou ser levantado para fazer tal coisa. Ah, eu não. Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho medo. Eu sou o único responsável por ter um rompimento, uma quebra no relacionamento que Deus quer ter comigo. E é incrível, sabe por quê? Porque Deus tem um projeto lindo através da minha vida e da tua vida. Existe um projeto. E talvez esse projeto pode até estar parado um pouquinho por causa da minha posição e da tua posição. É eu me posicionar no relacionamento com Deus. É eu querer me posicionar, falando, não, Senhor, eu estou aqui e vou adiante. Senhor, eu estou aqui porque sei que através deste relacionamento você vai ser levado a lugares aonde você nem imagina. Através desse relacionamento você vai sim ser enviado, como diz a palavra aqui, você vai dar frutos, sim. Você vai, Deus tem um relacionamento com você, um relacionamento com um amigo, para que você vá e vai dar fruto. Para onde pisar os teus pés, você vai fazer esse relacionamento conhecido. Não é da mesma forma, não existem barreiras que possam impedir isso. O projeto de Deus para a sua vida sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Ele faz questão. Se nós olharmos para a vida de Jonas, nós vamos ver que Deus ele estabeleceu um projeto sobre a vida de Jonas, para ele anunciar algo para uma nação. E por medo, porque Jonas tinha medo que o povo de Nínive pudesse matar ele, por causa daquela palavra que Deus tinha colocado, imputado para ele falar. Então Jonas vai lá e vai na direção contrária. Os irmãos conhecem bem essa história. E Jonas foi para um lado, foi para o outro, pereceu, passou perrengue, mas cumpriu o projeto de Deus. Sabe, às vezes nós queremos ficar na caverna no nosso relacionamento com Deus. E a caverna, às vezes que nós entramos, ela é muito obscura e nós queremos ficar naquela obscuridade. Fala, Senhor, hoje eu não quero papo. Senhor, hoje eu quero ficar no meu cantinho aqui. E nem isso, a gente nem fala com o Senhor, a gente simplesmente fala conosco mesmo. Fala, eu não quero saber disso. Eu não quero saber daquilo. E nós atingimos uma região escura diante dos olhos do Senhor. Só que os olhos do Senhor têm olhos como chama de fogo, que não tem obscuridade, para que nada pode ofuscar os olhos dele. Você pode estar até lá num lugar como muitos chamam de fundo do poço, onde muitos chamam um lugar onde você não consegue ser visto. Talvez você até se esconde de uma nação, você esconde dos seus amigos, você consegue se esconder sim, até mesmo da sua esposa ou do seu esposo. Mas tem uma coisa, Deus sempre está de olho em você. Deus sempre está de olho em você. Não tem escuridão que você entre capaz de ofuscar os olhos do Senhor sobre a sua vida. Não tem. O projeto de Deus que Ele tem preparado para você sempre vai acontecer, você com medo ou não. O medo sempre vai existir, irmãos. O medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Deus sabe os medos que me rondam. Cada vez que Deus ele fala comigo sobre o propósito que Ele tem para a minha vida, eu fico com medo. Falo para Jesus, Senhor, eu não sou essa pessoa.
não sou capaz. Irmãos, a minha esposa sabe a luta que foi para poder estar aqui. A luta que foi para poder estar aqui. Como já falei da outra vez, não é a primeira vez, não vai ser a última. Mas constantemente é uma luta, porque o medo me ronda. E às vezes eu até chego a fazer melindres para o Senhor: Senhor, eu sei que esse não é o meu propósito. Falou: quem falou? É bem assim, quem falou? Eu não falei isso não, sei que está falando. Nós queremos colocar barreiras no nosso relacionamento com Deus, quando Deus Ele quer com que nós abrimos o nosso coração e começamos a queimar. Então queima, não queima sem cessar, sobe ao monte para ter um relacionamento mais estreito com o Senhor, porque não vai adiantar você ficar na caverna, não vai adiantar você ficar no quarto ali, você só vai estar alimentando a obscuridade no seu coração, você vai estar só aumentando a amargura. Mas sai e deixa resplandecer a luz de Cristo através da tua vida. Aleluia. Tem algo extraordinário que Deus Ele quer fazer através de você, de um relacionamento mais próximo com Ele. Sai do teu lugar, vamos lá. Sai do lugar que você está e esteja preparado para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Um filho maduro, nós aprendemos isso nessa plataforma, ele se torna responsável pelos negócios do pai. Não é verdade? Ruiós. Só que, para eu me tornar um filho maduro, eu tenho que me posicionar no relacionamento com ele. Eu não posso continuar achando que se eu ficar sentadinho na mesma situação, eu vou continuar tendo meu relacionamento naquele nível. Vai continuar desse jeito. Mas se eu me levantar e der um passo, o passo do Senhor, aquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas, Ele já fez. Ele já está de braços abertos, esperando eu e você, vindo de encontro comigo e com você. Quem muitas das vezes coloca barreiras nisso, querendo fugir, querendo ir para outro lado, somos nós. Nós criamos obstáculos. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas não tem como fugir. Não tem para onde correr. Até os discípulos que andaram com Jesus, 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles quiseram, pelo medo, temendo que algo podia de ruim acontecer com eles também, porque eles eram discípulos de Cristo, e Cristo acabara de ser crucificado. Então, imagino eu, que eles pensaram consigo: filho, vamos para Emaús, lá a gente vai fugir dessa perseguição aqui, e nós vamos conseguir fugir de tudo isso aí, vamos fugir dessa situação. Aí de repente encosta um peregrino perto deles, e no meio daquela fuga que eles estavam indo para Emaús, o próprio Cristo estava do lado, falando: filhos, vocês vão sair de quando dessa amargura aí? Porque arrazoais o vosso coração, porque estáis tristes. Às vezes Deus olha para mim, olha para você, para o momento em que nós estamos vivendo, o cenário de dificuldade que às vezes nós vivemos, ou que nós nos colocamos, porque tem coisas que nós mesmos procuramos a dificuldade, às vezes, corremos atrás do problema, e às vezes Jesus Ele está ali naquele lugar ali, falando comigo e com você: olha, porque estáis tristes? Se no teu coração já tem uma alegria, como o Adriano falou aqui, a alegria da salvação eu já dei para você, já tem uma alegria no teu coração. Então saia desse lugar, saia do caminho de Emaús, e entenda que até se você estiver no caminho de Emaús, Jesus está no caminho junto com você, não vai deixar você fugir do propósito que Ele tem na tua vida. Você não vai conseguir fugir, não tem como fugir das mãos do Senhor. O Salmo de número 139, o verso 7 diz assim, ó: para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás.
Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz. A tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito o bem. Não tem para onde fugir. Não tem como fugir do Senhor. Às vezes nós temos que simplesmente abrir os nossos olhos, tirar o cobertor da nossa cabeça, nos levantarmos, nos posicionarmos e falar para o Senhor: Senhor, eu quero abrir o meu coração para esse relacionamento que o Senhor quer ter comigo. Eu quero abrir o meu coração para esse relacionamento. A partir daí, Deus vai te projetar. Você vai ser projetado pelo Senhor, para através desse relacionamento, você conseguir atingir o propósito de Deus para a tua vida. Saia dessa região de obscuridade, de tristeza, e dê lugar. Queima o teu coração, sobe ao monte, arde o teu coração, fala: Senhor, eu quero arder o meu coração mesmo por ti, quero queimar, que essa chama jamais se apague da tua vida. Como fala aquele louvor, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Por quê? Porque nós somos responsáveis por esse relacionamento. O relacionamento que nós temos com Deus, que Deus Ele quer ter com cada um de nós, nós somos responsáveis por manter a chama desse relacionamento acesa. Como tem aquela palavra que lá no Antigo Testamento fala: a chama do Senhor arderá continuamente sobre o altar. E essa chama é eu que sou responsável por manter esse relacionamento. Vamos em direção a esse relacionamento com Deus. Mantenha a chama acesa. Somos responsáveis. Você, eu, somos responsáveis por isso. E como isso, irmãos, é importante para cada um de nós. Como isso vai nos fazer crescer e evoluir como filhos. Como filhos. O nosso relacionamento com Jesus não pode ser somente religioso. Não pode. Mas sim, muito além de amigos, até aqui eu vi um relacionamento, falei sobre um relacionamento de amizade. Um relacionamento que nós temos que Deus Ele quer ter com cada um de nós. Só que tem um relacionamento mais profundo que isso ainda. Tem um relacionamento que é mais importante, que é um relacionamento de um pai com seu filho. Lá em Isaías 63:16 diz: contudo, tu és o nosso Abba Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Senhor, és o nosso Abba Pai, e desde a antiguidade és reconhecido entre nós, e o teu nome é nosso Redentor. O Senhor, irmãos, Ele deseja, Ele quer se relacionar conosco, mas não somente um relacionamento, tem um nível de relacionamento mais profundo, que é nós nos debruçarmos e entendemos que nós temos um Pai todo poderoso, que pode sim te projetar para ser um filho melhor, um filho melhor. Quando nós paramos para pensar em relacionamento de pai e filho, eu desejo ser um melhor pai do mundo para minha filha. Cometo muitas falhas através disso aí, querendo ser o melhor pai. Acabo sendo incisivo, acabo sendo muitas das vezes até mesmo agressivo. E cada vez que eu penso nisso, falo: Senhor, não me deixe falhar com a minha filha. E eu luto bastante com isso, sabe? Desejando ser um bom pai. Só que eu posso lutar, irmãos, lutar muito, muito mesmo,
para ser um excelente pai para minha filha e não vou conseguir. Não vou conseguir ser um melhor pai que tem um pai que vai ser para ela. Tem um Cristo, um Jesus, que vai ser um pai mais incrível para ela, que vai projetar elas a lugares onde eu não posso, que não tem como substituir, não tem como comparar. Talvez você não tenha tido um relacionamento bom com seu pai, ou talvez você, como eu, você teve um relacionamento muito bom com seu pai, incrível, aonde ele serviu como catapulta para a sua vida. Mas ainda assim, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele está de braços abertos para mim e para você, querendo simplesmente ter um relacionamento de filho, querendo que você esteja no colo dele. Sabe aquele momento que a única coisa que você quer é um abraço, que a única coisa que você precisa é um contato íntimo com Ele, que a única coisa que você precisa é estar no colo do Pai. A única coisa que eu e você, nós necessitamos é nos derramarmos, nos prostrarmos aos pés do nosso Pai, e sabemos porque lá nós temos um colo protegido, lá nós temos um colo seguro, ali nós temos um relacionamento, aonde nós podemos contar tudo para Ele. Ele vai ainda assim estar de braços abertos para mim e para você, dizendo: vem filho amado, vem filho amado, vem filho amado, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero poder te abraçar, eu quero poder me relacionar com você. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Temos a noção e o entendimento que nós somos filhos amados por Deus. Filhos amados, porque muitas das vezes nós nos deparamos em situações aonde parece que nós não estamos sendo vistos, aonde que parece que até mesmo Deus está em silêncio para cada um de nós. E às vezes um pai, ele tem que ficar em silêncio para o filho ir lá e dar valor à voz do pai. Eu achava que quando eu orava, como eu já falei de oração aqui, eu achava que quando eu orava era por muito falar, né? Orava por A, orava por B, orava por C, começava a orar, lembrava das pessoas, começava a orar. E de certo modo Deus abençoava. Mas acabava que da oração tinha um espaço que ainda estava vazio, que precisava ser preenchido. Eu orava, independentemente de tempo, vários minutos nos pés do Senhor, ali me derramando ao Senhor, às vezes até horas, e ali ainda assim havia um espaço a ser preenchido. Por quê? Porque um filho, ele tem que aprender a ouvir o pai. Aprender a ouvir o pai. E teve um momento que, por esses dias atrás, eu estava lá em casa, e eu comecei a falar: eu vou orar. Só que hoje eu não vou falar nada. Eu falei para o Senhor: Senhor, bom dia. E comecei a ouvir. E ali o louvor estava sendo entoado e eu comecei a chorar. E eu comecei a entender: eu estou nos braços do Pai neste momento. E ali eu fiquei horas ali, irmãos. Esqueci do meu dia, esqueci do que eu ia fazer, esqueci dos meus afazeres. Por quê? Porque eu estava nos braços do Pai. Às vezes nós não temos a noção, a importância do que é saber que nós temos um Pai, e saber que acima disso é estar nos pés dele, somente parar, falar para o Senhor: Senhor, hoje eu quero ouvir, eu quero tirar um momento de qualidade com o meu Pai, apenas para ouvir Ele falar ao meu coração. E Ele vai falar, Ele vai acrescentar no meu e no teu coração algo profundo, aonde nós vamos ser tocados. Ele vai sim te projetar para algo extraordinário. Ele vai sim te projetar para algo maior. Por quê? Porque Ele é o teu Pai. Reconheça Ele como Pai. Reconheça Ele como Pai. Seja um filho que reconhece o Pai. Nós somos responsáveis por manter esse relacionamento estreito, por manter esse relacionamento íntimo, por manter essa chama acesa. Nós somos responsáveis por isso.
Por quê? Porque existe um propósito nesse relacionamento. E o último texto para mim concluir está lá em Mateus, capítulo 1. Vou abrir aqui, irmãos, que meu olho já está ficando ruim de olhar aquele celular ali, a letra é muito pequenininha. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, diz da seguinte maneira: mas ao ouvir, então Josué se levantou, tomou, não é esse o texto, sumiu da minha Bíblia, irmãos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia acerca do Messias para o povo de Israel, para se relacionar, para estabelecer um relacionamento de Deus novamente com seu povo, era que viria um homem, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Deus conosco já mostra que Jesus, ele veio aqui para nós nos relacionarmos com Ele, com um propósito, que através desse relacionamento, nós teríamos um dia o privilégio de receber a oportunidade de morar nas mansões celestiais, deixando para cada um de nós a certeza que Ele irá voltar para restabelecer novamente um relacionamento mais próximo. Mas enquanto isso, Ele deixou para nós um Espírito Santo de Deus, irmãos, para que nós venhamos a lembrar todo dia que esse relacionamento com o Pai ainda está de pé. Ainda você tem um relacionamento mais estreito com o Senhor, um relacionamento de amigo, um relacionamento de pai, que vai te projetar para algo muito maior, que vai nos projetar para algo extraordinário. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer no meio de uma nação o Pai conhecido. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com o nosso Pai. Sabe o que é ter orgulho de falar: eu tenho um Pai poderoso, eu tenho um Pai show de bola? Você vai ter orgulho de falar isso através dos seus atos, da sua atitude, do brilho, o brilho do Pai na tua vida. Se coloque de pé. Você tem um Pai, você não está sozinho. Às vezes nós chegamos a um momento de obscuridade, tristeza, amargura, mas é nesse momento que o Pai, Ele se apresenta para cada um de nós. E eu quero orar com você. Eu não sei qual o momento que você tem vivido ultimamente. Eu não sei a situação que você tem vivido. Mas eu sei de uma coisa: o nosso Pai, Ele está aqui hoje. O nosso Pai, Ele sempre esteve com você. Você jamais saiu do olhar deste Pai maravilhoso. Você jamais saiu do olhar desse Pai. Os olhos dele estão atentos para a minha vida e para a tua vida. Lá em 2 Crônicas fala isso, se não me falha a memória, que agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que é feita neste lugar. Sabe qual lugar é esse? É o teu coração, o meu coração, o nosso relacionamento com Deus. Os nossos olhos do Senhor estão constantemente sobre mim e sobre você. Você que quer receber uma oração neste momento, levante a sua mão. Se você quiser ir receber uma oração, receber um abraço, simplesmente entender que você não está sozinho, que tem um Pai que Ele quer sim estar com você, numa situação difícil que talvez que você esteja vivendo. Ele quer tirar você dessa situação difícil e mostrar para você que Ele está junto, que você não está sozinho. Se você quiser uma oração, levante a sua mão. Irá alguém que vai chegar até a você.
eu estarei orando neste momento. Deus, Ele está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. E o Pai está aqui. O Pai quer ter um encontro verdadeiro com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, cada vez mais que como é importante, Senhor, nos relacionarmos contigo. Como é importante, Senhor, nós abrimos o nosso coração para esse relacionamento. Deus, e os teus filhos chegaram aqui essa noite, Senhor, não sei, talvez até mesmo com o coração triste, talvez precisando de um abraço, somente um abraço, de ser tocado por Ti, de ser atingido pelo Teu amor, o amor de um pai para com seu filho, que não tem como se comparar, que não tem como medir esse amor, que não tem como medir o amor que Tu tem para cada um dos Teus filhos aqui hoje. Pai, então em nome de Jesus, que cada vida aqui hoje seja abraçado por Ti, Pai, seja tocado por Você, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que é um Pai presente, que é um Pai que não nos abandona, que é um Pai que projeta um crescimento para o seu filho, que é um Pai que constantemente faz com que nós venhamos a galgar lugares altos. Senhor, nos conduz a lugares altos, mais próximos de Ti, aonde nós adquirimos um nível de intimidade mais poderoso contigo. Pai, nós queremos estar no secreto contigo. Pai, nós queremos atingir o secreto contigo. Nós queremos trancar a porta do nosso quarto, Senhor, e ali ficar neste lugar, aonde é nós e a Tua presença, aonde o Senhor pode me abraçar, aonde o Senhor pode nos abraçar, aonde o Senhor pode te mostrar para cada um de nós que somos filhos amados, que somos filhos escolhidos e eleitos pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, neste momento, abraça a Tua igreja, abraça os Teus filhos, mostra, Senhor, mostra o Pai poderoso que Tu és para cada um de nós. Nós queremos estar nos Teus braços, nós desejamos este lugar, nós desejamos este lugar, nós desejamos este lugar, em nome de Jesus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você,